No programa desta semana, continuamos a ouvir os testemunhos do grupo de mulheres que compõe o coletivo de denúncia contra o sociólogo e diretor emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Boaventura de Sousa Santos. É o caso de Mariana Cabelo. Esta professora catedrática mexicana partilhou com o Repórter Sábado o episódio de abuso sexual que sofreu quando vivia em Portugal. Já a vice-provedora de Justiça de Barcelona, Eva Schwecker, recorda as humilhações que garante ter sofrido e as intimidades excessivas do professor. Yo no leo ninguna publicación que sea hecha por el profesor, ni por el profesor Boaventura, ni por sus defensores, ni nada. No veo redes sociales, no leo, no nada. Solo pongo mi atención y mi foco en respaldar a mis colegas víctimas. Bueno, yo soy Mariana Cabello Campuzano. Actualmente vivo en Monterrey, México. Soy originaria de México. Tengo 39 años. Soy profesora en la Universidad de Monterrey y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Conheceu Boaventura de Sousa Santos em 2015, quando entrevistou o sociólogo no âmbito do doutoramento em arte e design que fazia na Universidade do Porto. Un año después, en el verano del 2016, recibo una invitación para atender al curso de verano que se llama Alice Summer School, que lo organiza el CES en Curia. O evento organizado pelo SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, aconteceu entre 22 e 30 de junho de 2016. Una actividad que fue en un salón, que era ver un documental. Esto fue a las 3 de la tarde más o menos. Este documental era justamente sobre derechos humanos, sobre activismo. Entonces, bueno, yo llego, me siento como en la segunda, tercera fila y veo que el profesor Boaventura llega y se sienta al lado mío, aquí. Entonces ahí pues empieza el documental, bajan las luces y al cabo de unos 10 minutos, algo así, de repente sentí que me estaba metiendo la mano en el muslo, pero hacia adentro del muslo, no sé si como virila. Sentí la mano, me la metió en la pierna pegada a la virila, como que me tomé un minuto para entender lo que estaba pasando, porque justo dije, esto es muy grave, quiero saber si es verdad, si no es una equivocación, si no. Entonces lo volteé a ver la mano, lo volví a voltear a ver y él estaba viendo para enfrente, hacia la pantalla. Lo volteé a ver la mano, confirmé que estaba sucediendo eso, me paré y me fui. Ficou em choque, partilhou a história com vários colegas que confrontaram Boaventura com a acusação. O professor explicou-se. Soy una persona muy cercana, yo soy alguien que es muy cálido porque siempre estoy con personas de Brasil y las personas de Brasil son muy cálidas, los latinoamericanos son muy cálidos, entonces ahora yo también soy así y la gente me malentiende. O sea, manipuló y volteó la situación como pobre de mí. Pasaron los días del curso, yo iba a algunas sesiones, no iba a otras, estaba llorando todo el tiempo. No jantar final do curso, novo episódio traumático. Y cuando salí del baño, el profesor Boaventura me dijo como, ven. Entonces yo estaba como, voy, no sé. Entonces me acerqué un poco a la mesa, pero no mucho. Y ahí él empieza a decir como, ay, es Mariana, es arquitecta, es artista visual, es súper inteligente, me da mucho gusto que esté en el curso, como diciendo cosas buenas de mí para todos, pero la gente no le estaba haciendo mucho caso y él estaba sentado y yo estaba parada, pero entonces
ahí de repente él me dice, sí, yo muy feliz que vengas y me abraza, o sea, me intenta abrazar y poner su cabeza literalmente en mi pecho. Ajá, y yo como que no podía creer que otra vez Apresentar queixa não era opção. CES no me va a respaldar, porque CES, en ese momento, CES era igual a Boaventura. Nada ficou como dantes. Creo que ha contribuido mucho a mis problemas de salud mental, ansiedad y depresión. He hecho terapia desde ese año. Yo siempre hablé de mi abuso, siempre. En terapia con mi familia, con mis alumnos, con todos mis alumnos. Quando, em 2023, foi publicado o artigo de 3 ex-estudantes do SES a denunciar assédio moral, assédio e abuso sexual na academia, alguém se lembrou de Mariana, que logo decidiu integrar o coletivo de denúncia. Finalmente, todas estas personas estamos haciendo esta gran labor, no para revertir lo que nos pasó a nosotros, eso ya no puede suceder, sino para evitar que le suceda a alguien más. Boaventura de Sousa Santos avançou para os tribunais, quer calar as 4 denunciantes que vivem em Portugal. No deberían de dudar de las víctimas porque yo no gano nada con estar hablando de este tema. Yo vivo en México, como te digo, en el otro lado del mundo. Tengo una vida complicada en un país complicado y ya violento contra las mujeres. Yo aquí tengo mucho activismo que hacer, tanto en la academia como fuera de la academia, en las calles. Aquí hay muchísimos feminicidios, mueren muchas mujeres por día por feminicidio. Y me estoy tomando el tiempo y el momento de sumarme una denuncia en otro idioma que entiendo, pero no es mi idioma. Del otro lado del mundo, en horarios del otro lado del mundo, con el único objetivo de que no se repita el abuso sexual que a mí me sucedió. As vítimas têm uma cara, têm um nome, têm uma personalidade, têm agência, conhecem muito bem o seu agressor, o seu abusador, o seu assediador. Chamo-me Carla Paiva, tenho dupla nacionalidade, as minhas origens é África do Sul. Eu estou em Portugal há quase 20 anos. Carla tem formação em Relações Internacionais. Entrou no SES em 2011 como bolseira de investigação para doutoramento e para integrar o Projeto Alice. Que era a ideia que estamos ali para construir um mundo melhor. Eu sou muito idealista e eu pensei que ia encontrar isso no SES. O que eu encontrei foi um ambiente muito obscuro. Era um clima de intimidação, de medo e de humilhação. O professor Boaventura de Sousa Santos tem muito mérito, sem dúvida alguma, porque ele fundou um grande centro. Está muito aquém da minha perspectiva, dos valores que defende. Sentiu na pele logo em 2012, na apresentação pública de um trabalho. Foi um choque enorme, chamou-me nomes, que eu era neoliberal, fascista, disse muitas outras coisas que eu ainda hoje não me recordo exatamente o que ele disse. Foi um enxovalhamento, foi humilhação pública, à frente de toda a gente, quando podia claramente ter dito muito obrigada, falamos nós os dois em privado. Eu nem tive a oportunidade de falar, divulgar, de divulgar a minha experiência no terreno, em Moçambique, na África do Sul, durante o período contra a apartheid. Garante que caiu em desgraça. Nunca mais quis falar comigo, nunca mais
quis alguma interação comigo e o que aconteceu é que se esquivava, mas de tal maneira que toda a gente se apercebia que eu agora estava completamente marginalizada, isolada. O contrato por 4 anos foi revogado no final do primeiro ano. Foi uma autêntica luta para sobrevivência. Fiquei sem casa, foi momentos que eu nem sequer quero me lembrar deles, para lhe dizer com toda a sinceridade. Causa-me ainda muita angústia. Mi nombre es Eva García Chueca. Actualmente soy la vice-ombudsman de Barcelona. Vivo en Barcelona, España. Entrou no SES em 2011 para trabalhar no projeto Alice e fazer o doutoramento. Já conhecia Boaventura de Sousa Santos desde 2007. Hay un cambio radical entre el Boaventura que yo conozco antes de mi relación contractual con el CES, que se muestra como una persona cercana, afable, empática, pero a partir del momento que yo empiezo a conocerlo dentro del marco del CES, ahí cae el mito y cae de manera muy rápida. Yo ahí empiezo a descubrir una persona radicalmente diferente, una persona que se puede mostrar violenta, se puede mostrar agresiva cuando está enfadado, muy imprevisible. Tú no sabías cuándo esos ataques de ira podían tener lugar. O professor não orientava os investigadores, mas arrasava o seu trabalho. Él se acerca a mí y empieza a gritarme que me he pensado de elaborar un texto tan malo como ese, que si esa era mi calidad como investigadora, que yo no tenía un sitio dentro del proyecto, ¿no? Y simplemente decir que eso que tú presentaste era basura, sin explicarte el por qué. No te explicó en su momento cómo debías hacerlo y tampoco te explicaba por qué lo que tú presentaste era malo. Eva tinha contrato com o SES. Boaventura escolheu uma reunião pública para lhe comunicar que não seria renovado. En una reunión pública donde el objetivo era discutir sobre cuestiones académicas, él realiza la introducción a la jornada de trabajo y anuncia que el contrato de Eva tiene un coste muy elevado y que por lo tanto el año siguiente no se va a renovar. Él lo comunica en una reunión pública sin posibilidad de que yo dialogue acerca de, bueno, yo trataba de autoprotegerme al máximo de cualquier otro estallido de ira, por lo tanto yo no me atrevía a preguntar, oye, ¿qué ha pasado? Também se protegeu das investidas sexuais, mais fácil porque vivia em Barcelona. Que cuando te saludaba, te daban unos besos demasiado cercanos a la boca y húmedos. Eso era muy desagradable, pero yo sí vi abrazos extremadamente largos con compañeras, ¿no? Que eso me hacía pensar que es que él tenía esta actitud con las mujeres de una cercanía excesiva, ¿vale? Entonces, mi testimonio es un testimonio, como te decía, de microabusos, porque yo me autoprotegí muy rápidamente, pero sí vi muchas cosas que mis compañeras hoy describen y han escrito y que por lo tanto yo puedo corroborar que eso que ellas denuncian sucedió, porque yo las viví a menor escala. Por lo tanto, yo que viví la punta del iceberg, puedo dar fe de que ese iceberg existía y por lo tanto para mí es importante dar apoyo a estas compañeras porque no tengo ninguna duda de lo que ellas relatan, es cierto. Por fim, o caso da deputada brasileira, a quem Boaventura Sousa Santos terá proposto um pacto de silêncio. E a história trágica da americana, que é uma das autoras do artigo que incendiou a academia.
Mai Tom é uma das 3 autoras do artigo que expôs publicamente a existência de abusos no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Na primeira vez que dá uma entrevista, a norte-americana relata um caso de violação que sofreu em Coimbra. O visado é Bruno Sena Martins, o Delfim de Boaventura Sousa Santos, que já veio a público negar as acusações. Ouvimos também Gabriela, a investigadora do SES que foi processada, e a deputada brasileira que Boaventura quis calar através de uma tentativa de acordo. Falar é terapia. And I'm tired of the silence that changed me. That was immensely part of the trauma. So part of this for me is healing. My name is Mai Tom. I'm from the United States. In 2007, I went to the University of Coimbra to start my PhD. I didn't know the language. I didn't have a scholarship. I actually used money that my tribe received from a deal with a railroad that went through our land. I'm Russian by way of my mother. My grandfather, a Russian Jew, migrated to the United States. And I'm Native American through my father. My grandfather was Walker River Paiute. I'm an enrolled member of that tribe through him. Mai veio para Coimbra em 2007, aos 23 anos, fazer um doutoramento no SES em pós-colonialismo e cidadania global. Acusam o investigador de a ter violado, uma ironia trágica e simbólica. So this is very real from where I come from. Starting with the Spanish mission, sexual violence was endemic to the colonization of California. So no, that man does not get to rape me in this following of violent aggression and contribute to those statistics in Portugal, when I went to Portugal to study, and then erase who I am and the realities of where I come from. É uma das 3 ex-alunas do SES que assina o artigo a denunciar assédio moral, assédio e abuso sexual na academia. O visado de Mai é o aprendiz Bruno Sena Martins, o Delfim de Boaventura de Sousa Santos. Também disse, senão não tínhamos o Bruno, pá, eu queria, senão não te tínhamos, pá. Então, mas só gente com histórias maravilhosas que são pessoas fortes na vida, como tu és, Alma. É isso mesmo. E só gente boa faz boa ciência. O artigo não identificava os visados, mas Bruno Sena Martins assumiu-se como o aprendiz. Negou as acusações, mas há uma Mai antes e depois de 26 de outubro de 2011, o dia em que participou num convívio entre colegas. And then we go to this bar and he orders us drinks. Before the food comes, he orders shots of tequila and then sangria, and then he orders more shots. Uma das mulheres mantinha uma relação com o então já doutorado Bruno Sena Martins. I went to the bathroom. Bruno followed me into the bathroom and physically, he tried to make out with me. He was groping me. He was full body on me and rubbing against me. So when I pushed him out, his girlfriend or whatever she was there kind of staring. Na mesma noite, outro estudante aproxima-se, Mai repele-o bruscamente e acaba agredida. Student followed me outside, attacked me from behind, punched me at some point so hard that I fell on the ground. He kept kicking me and punching me aggressively, and he kept doing so until a taxi driver saw, pulled him off of me and called the police. Foi de ambulância. Bruno e a companheira seguiram de carro para o hospital. When I arrived there, I'm on the stretcher. I'm still in tears. I'm still out of it. And even at this time, Bruno was trying to kiss me on the stretcher. Pediu para a levarem a casa. They agreed to take me home, but they didn't take me home. They took me somewhere where I had never been in Coimbra, or at least could not recognize in the state I was in. Bruno terá dito que era a casa de uma familiar. And he proceeded to go upstairs. He put 2 mattresses on the floor. He offered us more to drink.
I didn't drink. She drank. So all I could do was just kind of go to the corner of the bed and like try to sleep or just think about how long until I could get out of it. And the room was spinning. My anxiety was still really uncontrolled. And at some point in the night, they just start getting it on and he pulls me into it. Yeah, there was intercourse. I mean, I asked to go home. I didn't know where I was, and I was completely in his power. Completely dehumanized, completely treated as a sex object for whatever they had going on. And I still never know whether or not to hold her accountable because when I was beaten up, she started crying uncontrollably. There was disgust, there was shame, there was wanting to unzip my skin and take a step out of my body. O pai já tinha morrido nessa altura. Mai decidiu ficar em Portugal. Estava demasiado em jogo. My father's life insurance was helping me get through. So if I would have dropped what I was doing, it would have been a complete waste of money. And so I just had to go back and finish. But I never lived in Coimbra again. Mudou-se para Lisboa, mas continuou a ter notícias do alegado violador. A de movê-la, por exemplo, de processar o estudante que a agrediu. At the time, it was around November, December, he kept texting me on the one hand saying, you don't have a case. I saw how traumatized you were. And I feel your pain. And then you're too drunk to remember. And then he kept calling me drunk, texting me drunk, demanding my company. But I was just very angry and I was very creeped out. But he just kept sending me messages that I complained about to Paula Menezes. Maria Paula Menezes, retratada no artigo como a Watchwoman, ou seja, a vigilante, muito próxima de Boaventura, era orientadora de Mai no doutoramento. Um e-mail de 2011 mostra como a norte-americana lhe pediu ajuda contra as investidas de cariz sexual de Bruno Sena Martins. O Bruno tem tido um comportamento muito inapropriado. Enviou-me mensagens de flerte no Facebook e por SMS, depois de fazer vários telefonemas bêbado em horários estranhos para solicitar a minha companhia. Só quero sentir-me segura o suficiente no SES para concluir o meu doutoramento. She never responded. She never asked me. Sem apoio institucional, nunca apresentou queixa contra Sena Martins, até porque só tinha 6 meses para o fazer. Do you throw down and demand justice when you're completely disempowered and you're in a country where you don't belong in? Quando, anos mais tarde, publicou uma foto dos grafites, o SES ameaçou processá-la e quando, em 2019, usou as redes sociais para chamar predador sexual a Sena Martins, um advogado ligado ao SES contactou-a em nome do visado. Cedeu à pressão e apagou a publicação. Coimbra, there's the Whisper Network, there's the graffiti, and in the Whisper Network I find out about other potential rape cases. And it's like, oh, if I was a stronger girl back then, if I would have put my foot down and said something and demanded something, would this have changed? Mai enfrenta um quadro de stress pós-traumático e já tentou desistir da vida. It changed me, physically, emotionally, mentally, my career aspirations. Concluiu o doutoramento, mas desistiu da vida académica. It's a blood degree. It's a degree earned by silence. Agora abre-se uma nova página com o coletivo de denúncia. I'd like an open apology beyond a general one. I want the people who are responsible for what we went through to apologize. Ligámos a Bruno Sena Martins, que recusa falar até ao desfecho do inquérito interno. Quando a polémica estalou no ano passado, falou em sexo consentido e garantiu que até tinha testemunhas. Também contactámos Maria Paula Menezes, a sentinela retratada no artigo. Ora, garante que processou as autoras e nega ter recebido o e-mail de Mai com um pedido de ajuda, o mesmo e-mail que exibimos nesta reportagem. Já durante a promoção da reportagem, Bruno Sena Martins enviou uma resposta de que passamos as partes mais importantes.
Tal imputação é rotundamente falsa. Tive contacto sexual com a referida senhora, absolutamente consensual, há 13 anos, quando era apenas um bolseiro de doutoramento. Após o episódio, mantivemos uma relação pautada pela afabilidade e pela cordialidade, que levou a que me fosse interessado no convite para tomar café para me solicitar o testemunho numa agressão de que ela teria sido vítima. Tendo-me mostrado relutante em depor, eu não tinha visto a agressão de que ela se queixava, apenas tendo testemunhado que ela havia desferido um soco no outro contentor. A doutora Mai mudou de atitude para comigo, sendo certo que os contactos cessaram a partir desse momento. E termina. Esta atitude não ficará impune, uma vez que tenho provas inabaláveis do que afirmo. O caso da deputada estadual brasileira Isabela Gonçalves é dos mais conhecidos dentro do SES. Em 2014, com apenas 26 anos, fazia um doutoramento e terá sido assediada por Boaventura de Sousa Santos. Mas o mais forte foi, de fato, a reunião de orientação que eu fui na casa dele, que não era uma reunião de orientação, que era uma tentativa de aproximação sexual, que acabou gerando o assédio em si, aquele momento em que ele senta ao meu lado, encosta na minha perna e sugere que eu teria muitas vantagens se eu estivesse mais próxima dele. E depois disso, um momento de fúria dele comigo e com o meu ex-companheiro, à época, no dia seguinte, a recusa da aproximação de caráter sexual. Então, um assédio sexual seguido de uma situação de assédio moral. Denunciou o caso internamente. E todos eles falaram, não, isso é absolutamente comum. Boaventura é brilhante, mas tem dessas coisas, né? Eu acho que esse foi um relato do coordenador do curso à época, que teve essa expressão comigo. Regressou ao Brasil, onde conseguiu concluir o doutoramento do SES. Mas para voltar eu tive que abrir mão de estudar com bolsa. Então eu fiz uma opção de largar o estudo exclusivo com bolsa de estudos para voltar ao Brasil, ter que trabalhar, estudar, me virar. Quando as paredes falaram em Coimbra, Boaventura Sousa Santos procurou Isabela no Brasil. Você sabe como é que eu fiquei sabendo desses grafites? Um dia, o Boaventura entrou em contato comigo através de um outro professor brasileiro que queria vir a Belo Horizonte conversar comigo pessoalmente. Nessa conversa, ele pede desculpas mais uma vez, reitera o pedido de desculpas a mim e tira da bolsa uma série de fotos dos grafites, sugerindo se eu teria alguma coisa a ver com eles, ou se saberia quem está fazendo aquilo. Eu disse que não fazia a mínima ideia de quem estava fazendo aquilo, mas que a princípio eu não concordava com essa prática, que eu achava que era importante que a gente conseguisse expressar as denúncias nos canais formais. Isabela decidiu contar a sua história quando, no ano passado, é publicado o artigo das 3 ex-alunas do SES. O artigo começou a ter uma visibilidade muito grande, mas foi a reação do Boaventura e do Bruno Senna, dizendo que ia processar as mulheres autoras e depois processar a Moira Milan, que tinha vindo à tona, que me fez decidir por trazer a minha história à tona. Boaventura volta a procurar a deputada brasileira. Ele busca uma aproximação recorrendo a pessoas próximas de mim, como meu antigo professor orientador, meu ex-namorado, pessoas que me conheciam, para tentar expressar de uma forma muito forte, com áudios de pessoas chorando, inclusive, o quanto aquele processo era um processo injusto, triste, doloroso para o Boaventura. E buscar em mim uma condição de construir uma reparação exemplar, um pedido de desculpa exemplar que pudesse redimi-lo. Ele chegou a colocar uma advogada em contato comigo. Isabela desistiu do acordo quando percebeu que a reparação não incluía as outras denunciantes. Agora, quem vai construir justiça e reparação para nós somos nós mesmas, porque as perdas foram muito grandes. Eu lembro das perdas em termos de saúde mental que eu tive, perda de cabelo, eu lembro das perdas materiais que tive ao ter que largar a mão da bolsa. Isso me motivou, inclusive, a apresentar aqui na Assembleia Legislativa, onde eu sou deputada,
um projeto de lei para enfrentamento do assédio nas universidades. Gabriela chegou a partilhar apartamento com Isabela Gonçalves em Coimbra. Voltou para o Brasil super intempestivamente e eu não sabia o que tinha acontecido. E depois, quando eu fui para o Brasil, porque eu também ia fazer lá a minha pesquisa de campo, a gente se encontrou. A gente marcou uma cerveja e tudo, e aí ela me contou o que tinha acontecido, que ela tinha sofrido um assédio sexual por parte do Boaventura. A investigadora é uma das 4 denunciantes que Boaventura processou e a quem exige um pedido de desculpas público. Que eu acho que é uma estratégia em que ele utiliza, não necessariamente para ganhar, mas para conseguir, ou seja, ameaçar, intimidar as vítimas do coletivo e, de alguma forma, também ter acesso às provas. Mas é interessante como, no caso de uma mulher que é hoje deputada estadual, tem um espaço de representação política importante no Brasil, ele tenta construir um processo diferente em relação às demais. Nunca tentou me processar, mas tentou construir um acordo de reparação enquanto tentava processar as demais. Isso é um tipo de prática absolutamente, como é que eu posso dizer, sorrateira. Depois de uma comissão independente ter encontrado padrões de abuso de poder e assédio nas cúpulas do SES, o Centro de Estudos Sociais abriu um inquérito. Diz ao Repórter Sábado que Boaventura Sousa Santos, o diretor emérito, e Bruno Sena Martins são investigadores da casa. Apenas Sena Martins está, a seu pedido, suspenso de cargos de responsabilidade. Boaventura não quer falar até ao fim do processo judicial. Eu nunca desejei ver a figura do Boaventura exposta da forma como foi exposta. O que eu desejei foi que aquela rede de poder e de assédio pudesse chegar a um final, pudesse cessar, e que as mulheres que sofreram com todo esse processo pudessem ser de alguma forma reparadas. E é assim que chegamos ao fim do Repórter Sábado desta semana. Antes de me despedir, recordo apenas que pode continuar a enviar as suas denúncias e sugestões para o e-mail investigação@sabad.pt. Obrigado por estar desse lado e até para a semana.